bem? Estamos aqui para mais a nossa primeira aula de Química, né? Nosso curso pré-ENEM de Química e Física 2023. E hoje nós vamos falar sobre propriedades gerais da matéria. Então nós temos aqui nossa primeira aula, que seria a base, né, da Química, a base indestrutível para a gente conseguir compreender os outros conceitos, né, de Química e também de Física. Bom, hoje o que nós iremos aprender? Nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades e transformações da matéria, né, classificação dos fenômenos, mudanças de estados, classificação das substâncias. Bom, propriedades e transformações da matéria. O que é matéria? Matéria é o conjunto de todos os diferentes materiais existentes na natureza, incluindo, portanto, o que existe na Terra, nos planetas e nas estrelas. Ou seja, tudo que você imagina, tudo que você olha ao seu redor, seja esse lápis, seja uma borracha, seja um pedaço de papel, isso significa matéria. As estrelas também são matérias. Então, tudo que está ao nosso redor e que também existe massa é matéria. Ou seja, mais resumidamente falando, é tudo que apresenta massa e ocupa algum lugar no espaço. Bom, mas existem três coisas diferentes que compõem a matéria. Quais são esses tipos? O corpo, o objeto e substância. Essas três coisinhas, elas são divisões da matéria, onde cada uma delas tem suas características diferentes. Então vejamos aqui nessa imagem ao lado. Nós temos uma árvore, nós temos um pedaço de madeira e nós temos uma mesa. Você, imaginando, você pode dizer que matéria seria tudo isso aqui junto. E você não está errado. Matéria é essa parte e essa parte. Porém, nós temos a integridade dela, que seria o quê? O corpo. Seria uma porção limitada dela. Então, uma porção limitada é como se fosse, por exemplo, um tronco, né, dessa matéria. Agora, o que seria a substância? A substância seria a matéria constituída por um único tipo de molécula, como, por exemplo, a celulose. A madeira ela é formada de 50% de celulose. Então, nós temos uma substância, né, que é constituída por essa matéria. E nós temos também o objeto, né, que seria a mesa. Então, dentro de matéria, nós temos a matéria-prima em si, no caso que seria a substância, né? O corpo, que é uma porção limitada dessa matéria, e o objeto, que é onde você consegue fazer a construção de determinada matéria. Então, nesse caso aqui, exemplificando, nós temos a árvore, depois um pedaço dessa madeira, e dessa madeira a gente tem um objeto, que seria a mesa. Bom, as rochas também são um tipo de matéria, plásticos, né, óleo, vidro, leite, sucos, detergentes. Então, os líquidos também são tipos de matéria. O ar que nós respiramos também é um tipo de matéria, né? Então, tudo que a gente imagina, tudo que tem ao nosso redor é matéria. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades e transformações, né? As propriedades gerais, que seria o que? A inércia, a extensão, a impenetrabilidade, a compressibilidade, a elasticidade, a divisibilidade, a indestrutibilidade. Bom, vamos falar um pouquinho o que cada um significa delas. A inércia, nós temos a inércia química e a inércia física. Hoje nós vamos falar da inércia química, que é uma propriedade que possui uma substância de não reagir em contato com a outra. Em outras palavras, é a incapacidade de uma substância de reagir ou mudar a sua natureza química sem a presença de uma quantidade significativa de energia ou um catalisador apropriado. A inércia química, portanto, ela é influenciada por fatores como a estabilidade das ligações químicas na molécula, a energia de ativação necessária para iniciar uma reação química e as propriedades físicas da substância, como densidade, solubilidade e também viscosidade.
Substâncias com alta inércia química são frequentemente usadas em aplicações industriais e tecnológicas, onde a estabilidade e a durabilidade são importantes. Alguns tipos, então, incluem plásticos, vidros, né, cerâmicas. Então, isso tudo está interligado à inércia química, que seria uma propriedade de uma substância não reagir em contato com a outra. A inércia física já é diferente. É onde você tem um determinado objeto em estado inerte, ou seja, parado. Então, quando nós dizemos que uma pessoa está inerte, por exemplo, significa que ela está estagnada, ela está parada naquele determinado ponto. Então, essa seria basicamente a diferença de inércia física e inércia química. Bom, outro tipo de propriedade seria a extensão. O que é extensão? É a ocupação de espaço da matéria. A extensão é uma medida da quantidade de espaço que um objeto ocupa em 3 dimensões: comprimento, largura e altura, por exemplo. Em outras palavras, a extensão se refere ao tamanho ou dimensão física de um objeto. A extensão é medida em unidade de comprimento, como metros, centímetros, polegadas ou até mesmo pés, dependendo do sistema de medida utilizado. Por exemplo, a extensão de uma mesa pode ser medida em metros, enquanto a extensão de uma unha pode ser medida em milímetros. Então, existem vários tipos, né, de medidas que nós chamamos de extensão, que também é uma propriedade da matéria. Impenetrabilidade é onde 2 corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço. A impenetrabilidade é uma propriedade fundamental da matéria e é uma das razões pelas quais os objetos sólidos têm uma forma definida e não podem ser comprimidos para um tamanho menor do que seu volume original. Por exemplo, 2 bolas de bilhar, por exemplo, elas não podem ocupar o mesmo espaço por conta da impenetrabilidade. É uma bola muito maciça, então elas não conseguem se juntar. É importante notar também que a impenetrabilidade ela se aplica apenas a objetos físicos e não se aplica a fenômenos como ondas sonoras, luz e outras formas de radiação. Então, isso não está interligado, né, com os outros fenômenos físicos. Bom, compressibilidade é a redução do volume da matéria por pressão. Materiais com forças de coesão mais fracas e com maior espaço entre as partículas são geralmente mais compressíveis, como por exemplo os gases. Eles são altamente compressíveis porque as partículas que os compõem têm forças de coesão muito fracas e estão bastante espaçadas. Então aqui, por exemplo, nós temos uma determinada substância que ela tem partículas bem espaçadas e já uma outra você tem partículas bem juntinhas, olha. Então, qual dessas duas aqui, substâncias, nós podemos utilizar como exemplo de compressibilidade? Qual tem mais vantagem em relação à compressibilidade? A partícula, essa substância ou essa substância? Então, nós podemos observar que essa substância ela tem mais facilidade de ser compressiva. Por quê? Porque as moléculas delas estão bem espaçadas, enquanto essa aqui não. É como se a gente fosse olhar para um cubo mágico, por exemplo. Tá vendo esse cubo mágico aqui? Então, ele está em uma forma muito compacta. Ele está numa forma sólida. Então, esse cubo, como nós temos um cubo perfeito, com 4 lados iguais, as moléculas que estão aqui, que compõem esse cubo, elas estão muito, muito, muito juntas. Diferentemente de uma determinada substância, onde as moléculas estão muito espaçadas. Um exemplo muito simples seria uma panela de pressão, onde dentro daquela panela nós temos as substâncias muito espaçadas e a partir do momento que você começa a esquentar aquela panela, com o aumento da temperatura, aumenta também a pressão. Então, o determinado líquido que está ali dentro, ele começa a passar por um processo de compressibilidade, que é também uma propriedade de transformação da matéria. Bom,
A compressibilidade é uma propriedade importante em muitas aplicações, como fabricação de dispositivos eletrônicos, construção de motores de combustão, por exemplo, os pistões, né, de um motor de combustão, eles precisam ser feitos de materiais com baixa compressibilidade para evitar que o motor perca a eficiência. Então, eles precisam ter uma alta compressibilidade, ou seja, para que o motor consiga ter um máximo de eficiência ali. Bom, vamos falar agora sobre elasticidade. Elasticidade é o retorno do volume inicial, ou seja, é uma propriedade importante em muitos materiais como borracha, plásticos e metais. Materiais elásticos podem ser usados em muitas aplicações, como em molas, amortecedores, pneus, roupas esportivas e entre outros. Não sei se vocês já perceberam que existem até roupas, né, tecidos com um material de elastano. O nome até já fala, elastando, ou seja, é uma facilidade de se esticar, né, melhor. A elasticidade também é determinada pelas propriedades moleculares, né, e estruturais do material. A força que é aplicada a um material é chamada de tensão, e a medida de quando o material se deforma, em resposta a essa tensão, é chamada de deformação. Então, a elasticidade ela tem deformação. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, um chiclete. Quando você pega um chiclete em seu formato inicial, muitas vezes ele, vamos pensar num Trident, ele é quadradinho, pequenininho. Quando você pega esse chiclete e estica ele, ele sai daquela forma quadrada e retangular e se deforma, ele vira outra coisa. Então, a partir do momento que a gente aplica uma tensão naquele determinado material, ele ocorre uma deformação. Então, a deformação é uma é uma é uma é algo que acontece, né, com a elasticidade. Bom, agora vamos falar sobre divisibilidade. Divisibilidade é a redução de partículas da matéria, que é a capacidade de um objeto ser dividido em partes menores sem perder suas características essenciais. A divisibilidade é uma propriedade fundamental da matéria e é observada em diferentes graus, em diferentes materiais. Por exemplo, um bloco de metal pode ser dividido em várias partes menores, mantendo suas propriedades físicas e químicas originais. Já um objeto de vidro pode ser quebrado em partes menores, mas a qualidade do vidro pode ser afetada pela quebra. Então, a divisibilidade ela é uma propriedade que é muito importante para aplicação industrial, né, fabricação, e está muito interligada aos medicamentos. Né? Por exemplo, quando você pega um comprimido, né, ingere ele, esse comprimido, a propriedade dele tem que ser de divisibilidade. Por quê? Quando você ingere um determinado comprimido, ele tem que se dissolver facilmente no seu organismo. E para que ele possa se dissolver facilmente no seu organismo, ele tem que ter essa propriedade de divisibilidade, ou seja, divisão e redução de partículas da matéria. Uma facilidade de se dividir. Indestrutibilidade. Não destruição da matéria. É a propriedade da matéria que implica que ela não pode ser destruída ou criada, mas apenas transformada em outras formas de matéria ou energia. Em outras palavras, a quantidade total de matéria no universo permanece constante e não pode ser destruída. Essa ideia foi uma ideia de Lavoisier, em 1785, que afirmou que ele afirma da seguinte forma: na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Essa é uma lei é uma das leis fundamentais da química, né, e da física, e é considerada uma das mais importantes. Por quê? Química e física são transformações, seja elas químicas ou seja elas físicas. Então, é uma lei que nós temos que levar do início ao fim, né, da ciência. Bom, agora falando um pouquinho sobre as propriedades específicas, nós temos 3 tipos: as organolépticas, a química e a física.
As propriedades organolépticas, ela como sabor, cor, brilho, odor. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente cheira, tudo que a gente vê, são propriedades organolépticas. Por exemplo, o nosso paladar, né, é uma propriedade organoléptica. Nosso olfato é uma propriedade organoléptica. Bom, alteração ou transformação de determinada matéria é uma propriedade específica química. Então, tudo que você tem de matéria, por exemplo, esse lápis, e que você consegue transformar ele, é considerado uma propriedade específica, né, da matéria. Uma outra propriedade específica da matéria é uma propriedade física, que é a não alteração da constituição de determinada matéria. Ou seja, se você tiver esse lápis e continuar tendo esse lápis a partir de uma transformação. Então, existem transformações físicas e transformações químicas. A química, ela muda a propriedade da matéria. A física, ela não muda a propriedade da matéria. Classificação dos fenômenos. Nós temos dois tipos, o fenômeno físico e o fenômeno químico. O fenômeno físico, eles não vão alterar a natureza da matéria, apenas os estados físicos, como, por exemplo, o gelo, a água ebulindo e a chuva. Esses três exemplos são exemplos de fenômenos físicos. Agora, esse aqui, olha, uma ferrugem, uma combustão, uma fotossíntese, são exemplos de fenômenos químicos. Por quê? Porque eles alteram a natureza da matéria. Aqui na ferrugem, por exemplo, você tem uma substância inicial onde você consegue mudar as suas estruturas, ou seja, existem substâncias iniciais aqui que, a partir do momento que elas são expostas, por exemplo, essa latinha, quando ela é exposta a sol, quando ela é exposta a chuva, as outras substâncias elas vão reagir com essas para poder ocorrer a formação dessa ferrugem aqui. Então, ocorreu uma mudança da matéria. Ela saiu de um estado inicial e foi para outro. Então, a ferrugem é um exemplo de fenômeno químico. A combustão, a mesma coisa. Quando você tem qualquer tipo de combustão, você tem um fenômeno químico acontecendo, como aqui o fogo pegando na madeira. Então, aqui você tem, né, a queima, né, da madeira acontecendo, então gerando a alteração da matéria. E nesse outro exemplo aqui eu coloquei a fotossíntese, que é onde ocorre também, né, um fenômeno químico, onde você tem ali a presença da luz solar, ali você tem o oxigênio, o dióxido de carbono. Então, vários elementos, né, compostos que compõem ali a alteração da matéria, formando então um fenômeno químico. Bom, agora falando sobre mudanças de estados. O que seria mudanças de estados? Determinação do grau de agregação do estado físico da matéria. Os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, eles podem ser convertidos uns aos outros, ocorrendo então mudanças entre eles. Aqui nós temos um diagramazinho, onde nós podemos perceber essas mudanças, né? Sólido indo para o líquido, o líquido indo para o gasoso retornando para o líquido indo para o sólido, do sólido indo diretamente para o gasoso e do gasoso indo diretamente para o sólido. Então, nós vamos entender como que funciona esse esquema de forma bem rápida e prática. Bom, do sólido indo para o líquido. A fusão é um processo físico em que uma substância sólida é transformada em líquido, geralmente por meio do aumento de temperatura. Alguns exemplos de fusão incluem fusão do gelo, fusão de metais, fusão de plásticos, fusão de vidro e fusão de rochas.
Então aí nós temos o quê? Uma passagem do sólido indo para o líquido, chamada de fusão. Outra passagem seria do líquido chamado para o gasoso, chamada de vaporização. Em alguns exemplos de vaporização incluem evaporação da água, ebulição da água, evaporação de solventes, sublimação, vaporização em processos industriais. Então nós temos alguns exemplos, né, de vaporização aí presentes na nossa natureza. Dentro de vaporização, nós temos alguns tipos de vaporização. São eles a evaporação, a ebulição e a sublimação. Bom, na evaporação, nós temos que as moléculas do líquido, elas ganham energia suficiente para se tornarem gás e se espalharem no ar. Nós temos um exemplo aqui, ó, secagem de roupas ao sol. Esse é um exemplo de vaporização, de evaporação. Agora um exemplo de ebulição. Ebulição é o seguinte: as moléculas do líquido ganham energia suficiente para se transformarem em gás e se escaparem da superfície, tá vendo? Superfície do líquido em bolhas. Ou seja, quando você tem um recipiente com água, essa água, em determinada chama, que é uma chama, quando ela começa a entrar em ebulição, você percebe que as gotículas, as moléculas, elas começam a borbulhar. Só que não é só a superfície, não é só essa parte de cima que começa a borbulhar. A parte inteira, ela começa a borbulhar também. Então essa que é a grande diferença. Não somente a superfície, mas também toda a parte, até você chegar na determinada evaporação. Então essa água, ela ebuliu para depois evaporar, certo? Bom, agora nós temos a sublimação, que também um tipo de vaporização, só que acontece de forma diferente. Como que acontece a sublimação? A sublimação, ela acontece dessa seguinte forma: é a vaporização que ocorre quando uma substância sólida passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso ocorre quando a pressão do vapor sólido é maior do que a pressão atmosférica. Exemplos de sublimação incluem a transformação do gelo seco, que é o dióxido de carbono, em gás, ou seja, o gelo ele sai da sua forma sólida e vai diretamente para a sua forma gasosa, e a transformação da naftalina em gás, que é onde você tem uma substância sólida indo para gás também, se desprendendo para a atmosfera. Então, são dois exemplos de sublimação muito interessantes. Bom, aqui nós temos a condensação. O que seria a condensação? Que é a passagem do gasoso para o líquido. É um processo físico em que um gás ou vapor é convertido em um líquido, ou sólido também pode ser. Geralmente, devido à diminuição da temperatura ou aumento da pressão. Então, nós vamos ver alguns exemplos de condensação também. Que seriam eles: condensação do vapor de água em nuvens, formação de gotículas de água em superfícies frias, condensação do vapor em água em espelhos. Por exemplo, quando a gente toma banho, o banheiro fica fechado e com o vapor, né, do banho quente, esse vapor dessa água ele vai se condensar com o espelho, porque o espelho ele vai estar mais frio do que o vapor da água. Então, o vapor da água que está quente já bate no espelho e acontece aquele aspecto de embaçado que nós vemos assim depois que nós saímos do banho. Então, esse aspecto de embaçado é nada mais nada menos do que uma condensação que ocorreu naquele momento. Então, esse exemplo é muito interessante de condensação. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido.
E aqui nós temos exemplos também de solidificação, ó. Congelamento da água, solidificação de metais, solidificação de plásticos, solidificação de lava, solidificação de alimentos. Esse aqui, ó, de lava é muito interessante. Quando a lava esfria, ela solidifica e forma uma rocha vulcânica. A forma e a textura da rocha dependem da rapidez com que a lava se esfria. Então, nós temos aqui, ó, a lava no seu formato líquido, e aí no momento que ela esfria, ela passa do líquido para o sólido. Então, ocorreu um processo de solidificação. Tá, então, acho que solidificação é algo bem interessante também para a gente entender. Sólido para gasoso, nós temos a sublimação, que é um processo físico em que a substância sólida é transformada diretamente em um gás, sem passar pelo estado líquido. Então, exemplos de sublimação nós temos sublimação do gelo, sublimação da naftalina, sublimação do iodo, sublimação da neve, sublimação em processos industriais. Então, a sublimação nada mais nada menos seria um exemplo mais simples para a gente entender, seria a naftalina, né? Que é quando você coloca ela no armário, por exemplo, depois passa um tempo, passa um mês, 2 meses, você não vê ela mais lá. O que aconteceu? O processo de sublimação, onde a naftalina ela se desprendeu, foi com o passando do tempo, com o aumento da temperatura, ela ocorreu a mudança de estado dela. Bom, agora nós vamos falar sobre a ressublimação, que é onde é a passagem do gás para o sólido, né? Então nós temos alguns exemplos aqui, que é o que? A formação de neve seca, formação de geada, formação de nuvens cirros, crescimento de cristais de neve, obtenção de produtos em pó. Então, ressublimação é algo muito importante, né? Quando a gente vê em algumas questões de química, por exemplo, você tem a passagem do gás indo diretamente para o sólido. Aqui, como exemplo, formação de geada, por exemplo. Quando o ar é resfriado a temperaturas abaixo do ponto de orvalho, a umidade pode ressublimar-se diretamente em cristais de gelo, ou seja, ela sai o ar, né, que nós respiramos, ele abaixa tanto a sua temperatura que ele sai diretamente de ar, né, ou seja, em estado gasoso, para o seu estado sólido. Olha aqui, ó, quando o ar é resfriado a temperaturas abaixo do ponto de orvalho, a umidade pode ressublimar-se diretamente em cristais de gelo, formando uma camada de geada em superfícies expostas. Então, isso acontece muito em regiões que tem um clima muito frio, né, gelado. Por exemplo, lá no sul, né, nós temos a formação de geadas, né? Então, normalmente a formação de geadas ela acontece por conta da ressublimação, que é a passagem do ar, o ar em si, ele se resfriando abaixo do seu ponto de orvalho e formando aquelas crostinhas aqueles cristalzinhos de gelo. Bom, agora falando um pouco sobre classificação das substâncias, nós temos 2 tipos, né, sendo eles elementos e compostos. Mas antes disso, vamos falar o que são essas classificações. Bom, classificações de substâncias, o que são elas? São substâncias puras. Substâncias puras são materiais que possuem, né, uma composição química definida e uniforme em toda a sua extensão, ou seja, consistem apenas em um tipo de molécula ou átomo. As substâncias puras elas não podem ser separadas em componentes por métodos físicos simples, como filtração ou destilação. Substâncias puras podem ser classificadas em 2 tipos: elementos e compostos. Elementos são substâncias
puras que consistem em apenas um tipo de átomo, como exemplo, o hidrogênio, oxigênio, ferro, carbono e ouro. E substâncias compostas são substâncias puras que consistem em dois ou mais tipos de átomos que são combinados em porções fixas, como por exemplo a água, a glicose, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono. Então são essas as duas diferenças, né, de substâncias. Bom, nas substâncias puras, elas existem propriedades físicas e químicas, especificamente, que são diferentes das misturas. Então, por exemplo, essas propriedades elas incluem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, reatividade química e entre outras propriedades. Por causa de suas propriedades únicas, as substâncias puras são frequentemente usadas na indústria e na pesquisa. Então, a indústria e a pesquisa elas utilizam muito, né, esse tipo, né, de classificação das substâncias como substâncias puras, né? Bom, galera, agora nós vamos fazer alguns exercícios, né, de fixação, de exercício para que vocês consigam entender um pouquinho e exercícios que envolvam né, tudo que a gente aprendeu hoje na aula de hoje. Bom, primeiro aqui, vamos lá. Utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na sua superfície, conforme ilustrado abaixo. Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde à substância composta é simbolizado por... Ali já está a resposta, mas eu vou explicar para vocês. Olha, a gente sabe que substância composta é quando você tem dois ou mais elementos. Nesse caso aqui, nós temos o Kr, que é o criptônio. Nós temos o O2, que é o oxigênio. Nós temos o hélio. E nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono. Nossa. Aí, agora sim. Pronto, o dióxido de carbono. Aqui, no dióxido de carbono, nós temos o carbono em si e nós temos o O2, que é uma outra substância, um outro elemento. Então, o carbono é um elemento e o oxigênio é outro elemento. Então, aqui é a junção, esse dióxido de carbono é a junção de dois elementos. Aqui a gente só tem um elemento. Aqui é um só, aqui é um só, aqui é um só. Então, a resposta correta seria a letra D, CO2. Questão 2. O que via meu pai, se é aí que via, se é que... Bora. Questão 2. O que via meu pai, se é que via, se é que me via, por trás daqueles olhos azuis cheios de álcool. O álcool citado no trecho acima refere-se à substância etanol C2H6O. Bom, antes de você iniciar uma questão, principalmente na prova do Enem, quando você se deparar com questões, anotem todos os dados antes. Por exemplo, se na questão ele já te deu um dado de início, você já grifa ou você já marca. Por exemplo, esse aqui eu já vou marcar, ó, etanol C2H6O. Eu vou colocar aqui que é mais didático. Então, C2H6O seria o
etanol. O etanol. Agora, que em contato com o oxigênio do sangue, ou seja, o O2 é o oxigênio, produz etanol. Quem é o etanol? C2H4O. C2H4O. Então, aqui, ó, etanol. E água. Então, a famosa água aqui, H2O. Aí a pergunta que ele faz é o seguinte: o etanol, substância muito tóxica, é uma das responsáveis pelos efeitos da ressaca que resulta da transformação representada pela equação seguinte. Então, aqui ele colocou uma equação e aí ele diz: sobre essa transformação, afirma-se que 1. Descreve um processo químico. 2. São encontrados 9 elementos na molécula de etanol. 3. Estão presentes 2 átomos de oxigênio na molécula de O2. 4. Estão representadas 4 substâncias compostas distintas. Aí nós vamos por eliminação. A 1. Descreve um processo químico. Sim. Porque aqui ele já está falando que é uma equação química. Então, descreve um processo químico, com certeza. 2. São encontrados 9 elementos na molécula de etanol. Aqui, ó, etanol. No etanol a gente tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então não tem 9 elementos, tem somente 3. Então essa aqui é uma questão errada. Alternativa 3. Estão presentes 2 átomos de oxigênio na molécula de O2. Sim. Molécula de O2 tem 2 átomos de oxigênio. Nossa, deixa eu excluir isso aqui. Tá. 4. Estão representadas 4 substâncias compostas distintas. Vamos ver. Primeira, substância composta. Etanol é composta. Oxigênio simples. Etanol composta. E água composta. Por quê? Ela é formada por 2 substâncias, o hidrogênio e o oxigênio. Então, por isso que a água é uma substância composta. Então, nesse caso, não são 4, né? São somente 3. Então, essa parte aqui está errada. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a alternativa correta seria a 1 e a 3, né? Letra A. Alternativa correta, letra A. 3. Marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. Vamos lá de novo. Letra A. H2O2 e S8. Errada. Só tem simples. B. Só tem uma aqui, ó, que é composta, que é a água. Então tá errada. C. Composta. Aqui no caso o NH3 é uma composta. Aqui é uma simples e aqui é uma simples. Esse CO seria o cobalto. E aqui, ó, o CO seria o cobalto e o HE seria o hélio. Então, nesse caso aqui só tem uma que é composta. Então, também está errado. Nessa letra D, nós temos a água, o N2 e o cloro. Aqui nós temos uma substância composta. Aqui nós temos uma substância simples. E aqui nós temos a substância composta. Também está errado. Então, o que nos restou foi a alternativa E. N2, ó, NO2. Nós temos a formação de
nitrogênio mais o O2, a água, que a gente já sabe que é composta, e o NaCl. O NaCl nós temos o Na mais o Cl, né? Menos aqui. Isso aqui vocês vão aprender futuramente. Então, a alternativa correta é a letra E. Questão 4. Questão 4. Um copo contendo água mineral. Então, a gente grifa aqui já, ó, água mineral gaseificada, ou seja, com gás, com pedras de gelo, é uma mistura formada por fases, sendo Então, vamos lá. Vamos olhar as estratégias aqui para resolver essa questão. Letra A, heterogênea. B, homogênea. C, homogênea. D, heterogênea. Nesse caso aqui, a gente já descarta o quê? As homogêneas. Por quê? Você tem mais de um componente. Você tem água e gás. Então, se você tem água e gás, você não tem uma mistura homogênea. Você tem uma mistura heterogênea, porque são dois elementos diferentes. Então, as homogêneas você elimina. Essa aqui se elimina, essa aqui se elimina. Tá vendo que ficou mais fácil de resolver? Aqui, ó, só sobrou duas opções. Vamos lá agora na segunda parte. Então, aqui a gente já sabe que é heterogêneo, tá? É uma mistura heterogênea. Formada por quantas fases? 3 ou 2 fases? Aqui, a água. Então, a água, ela está no estado líquido, né? Inicialmente. Líquido. O gás, ele está no estado gasoso. E o gelo, ele está no estado sólido. Então, nesse caso aqui, são 3 fases diferentes. 1, 2, 3. Então, essa aqui você já descarta também. Então, o que nos restou foi letra A. Só para terminar, uma sólida. Bateu aqui, ó. Apenas o gelo está na forma sólida. Questão 5. Analise a tirinha a seguir. Aí nós temos o Maurício aqui olhando o gelo. Depois ele vê que o gelo se transformou em água. E depois ele viu que a água se transformou em vapor. Aí ele disse: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então vamos lá. Os processos que ocorrem em cada um dos quadrinhos da tirinha, respectivamente, são fenômenos químicos ou físicos. Aqui a gente sabe que é fenômeno físico. Então a gente já descarta os fenômenos, né, químicos. Aqui, ó. Já descartou fenômenos químicos. Então, viu que ficou muito mais fácil de resolver a questão? Ó. Sobrou só duas alternativas. Letra A e letra D. Vamos lá. Fenômenos físicos a gente já sabe que é fusão ou condensação que está ocorrendo aqui. A gente sabe que fusão é a passagem do sólido para o líquido, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos acontecendo uma fusão. O gelo saindo da forma sólida, indo para a forma líquida. E na condensação, nós temos a passagem do gás, né? Aqui, ó, condensação. Aqui, ó, do gás para o líquido. Então, nesse caso aqui, a condensação, você tem o gás indo para o líquido. Então, não tem
nenhum gás aqui, ó, se transformando em líquido. Tem sólido se transformando em líquido. Então, nesse caso aqui, a gente elimina a questão alternativa D e fica com a alternativa correta, letra A. Então, só para terminar, acontece o processo de vaporização, porque a água saiu do seu estado líquido e foi para vapor. Então, aqui aconteceu um processo que é onde sai do líquido para o gás, né? Vai se desprender, vai virar. Então, entra no processo de vaporização. Bom, mais uma questãozinha da CN. Ao aquecer o iodo num becker coberto com vidro de relógio, após certo tempo observa-se que seus vapores eles ficam roxos. Então, aqui nós temos o iodo na sua forma sólida, dá para perceber, né? Ele está na sua forma sólida. E aí, a partir do momento que você tem um aumento de temperatura aqui, nós temos um aumento de temperatura aqui, o que acontece com ele? Ó, aquecimento do iodo. Acontece uma ebulição? Não. Ebulição a gente sabe que é a passagem do sólido para vapor. Então, não é a ebulição. A fusão é a passagem do sólido para líquido. Então, também não é fusão. A liquefação é a passagem do liquefação, mais conhecida como condensação, tá bom? Aqui, ó. Condensação, a passagem do gás para o líquido, aqui, ó. Nesse esquemazinho aqui, a gente tem a liquefação. Ela pode ser liquefação ou condensação, tá bom? O mesmo nome. Então, ela sai do gás e vem para o líquido. Então, nesse caso aqui, não é liquefação. Por quê? A gente tem um sólido aqui, não um gás. Nesse caso aqui, ó, solidificação. Você sai do sólido e vai para o líquido. Também não. Quando você desprende quando você aquece o iodo, ele forma ele se desprende rapidamente para a atmosfera e forma um gás. Então, ele sublimou. Então, a alternativa correta seria a letra C. Questão 7. Com relação a processos químicos e físicos, correlacione as colunas. Número 1. Processo químico ou físico, queima de papel. A gente sabe que é um processo químico, né? Então, aqui é 1. Número 2. Papel amassado, físico. Obtenção de sal a partir da evaporação da água, físico. Palha de aço enferrujada, químico. Bloco de cobre transformado em fio de cobre. Bloco de cobre, ó, o cobre continuou sendo cobre, só que em formato de fio. Então, ele estava em bloco, né? Aqui a gente tem um bloco de cobre, foi transformado em fios de cobre. Então, cobre continua sendo cobre. Ele não mudou. Tá bom? Então, a questão aqui é 2 também, né? Processo físico. Então, a alternativa correta seria 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 2, 1, 2. Aqui, ó. Letra B. Show? Porque a gente vai abranger todas as coisas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu até mudar de cor aqui e colocar preto. Vamos supor que essa substância aqui, vamos enumerar essa substância. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. É uma questão da Unicamp. Qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso das substâncias da tabela a seguir quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus? Então, a questão é aberta, tá vendo que não tem alternativas. É uma questão que a gente tem que fazer um pouquinho de esforço. Então, vamos lá. Para a gente entender, nós vamos colocar retas. Aqui ele te deu os pontos de temperatura de fusão,
e de temperatura de ebulição. Então a gente sabe que a temperatura de fusão é a passagem do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o gás. Então, numa reta, aqui vamos colocar do cloroforme aqui, vamos fazer do cloroforme. Deixa eu fazer aqui embaixo primeiro, acho que é melhor. Aqui, ó. Vamos lá, fazer do cloroforme. Então, nós temos a passagem do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Aqui nós temos uma reta. No meio, aqui, no meio dessa passagem do sólido para o líquido, nós temos o quê? O ponto de temperatura de fusão. É exatamente no meio quando você muda de estado. Então, esse meio ele pode ser qualquer valor, dependendo de cada substância. Por exemplo, do clorofórmio, a temperatura de fusão dele é menos 63 graus. Ou seja, quando ele vem diminuindo a sua temperatura, diminui, quando chegou a menos 63, ele passou de sólido para líquido. Então aqui, ó, menos 63, ele saiu do formato sólido, do estado sólido, e foi para o estado líquido. Agora, 61 graus. Quando ele atingiu 61 graus, é onde ele saiu do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, a temperatura de ebulição. Então, aqui no meio, olha, é a temperatura de ebulição. Qual o valor dela? 61 graus. E aí, a pergunta é a seguinte. Se essa substância estiver lá no deserto, e o deserto tiver 50 graus, qual o estado que ela vai estar naquele momento? Então, se a gente sabe que a temperatura de fusão é menos 63 e a de ebulição é 61, a 50 graus provavelmente deve estar aqui, ó, perto dos 51. Então, 50 graus está entre essa e essa aqui. Então, daqui até aqui, a substância ainda está no estado líquido. Então, nesse caso aqui é líquido. Tá bom? Vamos fazer a outra para a gente entender melhor. A 2. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Sólido para o líquido, líquido para o gás. A gente traça uma reta. Vamos lá. Éter etílico, temperatura de fusão, menos 116. Menos 116. E a temperatura de ebulição, 34. 34. Pô, 34 tá para cá. Se o 34 tá para cá, o 50 tá para frente dele, né? Então, 50, a gente pode colocar aqui, ó, 50 graus. Ó, 50 graus. Então, 50 está nessa região aqui, nessa região do gás. Então, ele vai estar na sua parte gasosa. O etanol, a mesma coisa. 3. Sólido para líquido, líquido para gás. Vamos traçar a reta. Aqui no meio, a temperatura dele é menos 117. E aqui, ó, 78. Então, provavelmente, o 50 graus deve estar nesse ponto aqui, ó. Então, entre essa parte aqui, nessa parte aqui, é a parte sólida, líquida, perdão. Então, o etanol vai estar líquido. Agora, vamos para 4. Vou colocar 4 aqui em cima. Sólido, líquido, gasoso. Vamos traçar a reta.
No meio aqui é onde muda, tá? Então 41 graus aqui do fenol e 182 aqui do ponto de ebulição. 50 provavelmente deve estar aqui, ó, nesse ponto aqui. 50 graus. Então, tá nesse intervalo aqui. No intervalo do líquido, ó, líquido. E o pentano, vamos colocar aqui o último, né, 5. Sólido para o líquido, líquido para o gasoso. No meio aqui, nós temos uma temperatura de menos 130. E aqui nós temos a temperatura de 36. Então aqui, ó, o 50 está para frente do 36, então provavelmente está aqui. Então ele também é considerado a 50 graus uma substância no estado gasoso, pentano. Bom, acho que é isso, galera. Foi mais uma aula aí para vocês, nossa primeira aula hoje, para vocês entenderem um pouquinho sobre o início, né, da química, de onde veio tudo. Eu vou deixar o material para vocês resolverem mais algumas questões, né? Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 questõezinhas aí para vocês fazerem durante a semana. Pode me mandar mensagem, tá bom? Tirar dúvidas no WhatsApp diretamente comigo. E tudo que eu puder responder, eu vou responder, tá bom? Vou ajudar vocês sempre. E estamos juntos aí para poder seguir nas próximas aulas. A próxima aula será no sábado, né, às 8 horas da manhã. Nós vamos introduzir o conteúdo de física. Então, tchau, tchau, muito obrigado e valeu.